Que hora New Zealand, que hora Brasil, que hora mundo? Olá, eu sou a Maia Rassegal, este é Que Hora Brasil, muitíssimo obrigada por estar nos assistindo ou ouvindo, se essa for a sua primeira vez, aproveita também, já deixa a sua inscrição, sua curtida, compartilha com os amigos, vou gostar e vou deixar o meu grande obrigado a você, mesmo que esse seja a sua primeira vez, ou se você está retornando também, muitíssimo obrigada. Bom, eu, aqui da Nova Zelândia, gosto de trazer convidados brasileiros ou gringos, que seja aqui da Nova Zelândia ou do mundo, e que vão contar para a gente histórias, experiências, e quem sabe uma delas possa te ajudar ou seja interessante para você. O meu tema de hoje, você sabia que a Nova Zelândia é o segundo maior exportador de mel no mundo? Pois é, então, é uma coisa que nem todo mundo sabe. E aqui na Nova Zelândia tem uma coisa chamada de mel de manuka. A gente vai falar sobre isso. Então, meu convidado de hoje, Lindenberg Gomes, muitíssimo obrigada por estar aqui no Que Hora Brasil. Oi, Maia, obrigado a você pelo convite. É um prazer poder participar e falar sobre a apicultura daqui da Nova Zelândia, esclarecer dúvidas e curiosidades. Pois é, como eu estava falando, nós. A Nova Zelândia é o segundo maior exportador de mel no mundo. Em milhões, eu estava É, vendo, é o primeiro é a China, né? E aí uhum, depois vem o resto, os outros países, porque nem se compara o valor faturado, né? não, nem é uma coisa impressionante. E segundo, se você for olhar no mel geral, né? Se for no mel da Manuka, é o primeiro. Exato. E a gente já vai falar por que que a Nova Zelândia faz tanto dinheiro, apesar de ser um paísinho tão pequenininho, né? É verdade. Ô Lindenberg, você veio de que lugar do Brasil? Eu sou natural de Puxinanã, uma cidade pequena no interior da Paraíba. Meu Deus, nunca ouvi falar. Não, Puxinanã. com certeza não. Uma cidade com 13 mil habitantes, eu acredito 13 mil habitantes agora, bem pequenininho. Eu cresci lá, vivi lá até acho que os 19 anos, 20 anos, aí mudei para Campina Grande, que é a capital do forró. Talvez você tenha escutado falar de Campina Grande. E e sou de lá. Sou da terra. A gente brinca aqui, a gente é da terra do Oxente. E você já trabalhava com mel por lá? Eu comecei a trabalhar no finalzinho dos anos 90, só auxiliando meu sogro. Ele era professor, apicultor, e ajudava ele. A gente tinha 9 colmeias só. E comecei a brincar pela curiosidade. E, na verdade, na época eu nem namorava Vivian. Depois a gente começou a namorar e casou. A culpa foi das abelhas. E aí que você arranjou a sua abelha rainha. Foi, pronto, é isso mesmo. A abelha rainha. Poxa. Então, 2008, com a ajuda dele da Universidade do Rio Grande do Norte, eu fui para o Havaí para aprender a produção de abelha rainha e passei um ano pelo intercâmbio e depois de um ano eu voltei para o Brasil para implantar o que eu tinha aprendido nesse ano, mas aí a empresa que eu trabalhei, que eu estudei lá no Havaí, decidiu me contratar e aquele sonho americano de voltar, de levar a família, falou mais alto e eu acabei voltando e fiquei no Havaí mais 3 anos. Com um total de 4 anos trabalhando na produção de abelha rainha. A Vivian já foi contigo desde dessa parte do Havaí ou ela ficou esperando você voltar, buscá-la? Eu fui o primeiro ano só, quando eu voltei que eles me contrataram. Contrataram em cima da hora, não deu tempo, a gente já tinha uma filha, né? Já tinha Nicole na época. Então, eu acabei voltando sozinho o segundo ano, passei 10 meses, aí quando eu voltei de férias do segundo ano, a gente voltou todo mundo, e ficamos mais 2 anos. Eu fiquei no total de 4 anos e elas ficaram 2 anos. Aí nós decidimos voltar para o Brasil, isso já era 2012. Voltamos, tivemos outra filha no Brasil, que é a Charlize, e ficamos no Brasil 4 anos. Depois de 4 anos, eu vim para aqui, para o Havaí, para Nova Zelândia, para o casamento de um filipino, amigo, que eu conheci trabalhando no Havaí, e me encantei pela Nova Zelândia. Eu peguei um ônibus em Auckland até New Plymouth, e
no caminho, quando eu cheguei em New Plymouth, a primeira coisa que eu falei para ele foi: já tem emprego aqui para mim, eu quero voltar. E depois fiquei 12 dias aqui do casamento, e a gente fez um tour. Eles sabiam que eu era louco pelo Senhor dos Anéis, e a gente foi para Hobbiton. E na volta, para coincidência, né, eu tentei conseguir emprego com ele. Ele trabalhava como apicultor, não deu certo, a empresa só queria trabalhar com filipinos. Por algum motivo não queria brasileiros, não sei se tinha tido problema com brasileiros antes, e eu não consegui. Quando eu estava voltando, esperando o ônibus em Hamilton, para ir para Auckland, um amigo da Polônia, que trabalhou comigo no Havaí também, só 2 meses, mandou uma mensagem, viu fotos no Facebook e disse: tu tá aqui na Nova Zelândia, tá procurando emprego? Eu disse: estou. Isso era dezembro de 2015, voltei para o Brasil. 2016, em 2016, janeiro de 2016, fiz a entrevista. Em abril eu já tinha o contrato da Convita, que é a empresa que eu trabalho até hoje. Em agosto de 2016 nós chegamos aqui. Que bom. Quase 6 anos. Ah, tá. 6 anos, poxa vida. É. E eu fico pensando aqui, a cabeça de imigrante agora, né? Por que que você não foi ter sua filha lá no Havaí? Ela já tinha cidadania americana? Nós perdemos um filho no Havaí. Ah, A gente era para ter hoje um filho. Nós perdemos em 2010. E foi um dos motivos que a gente decidiu voltar para o Brasil também. Mas, na verdade, a gente descobriu que Vivian estava grávida de Charlize 9 dias antes da gente voltar para o Brasil, em 2012. Então, tecnicamente, Charlize is made in USA. Made in Hawaii. Acho que é por isso que ela gosta de tanta água. Era para a gente ter chamado ela de Moana. ai, desculpa, não sabia então que tinha passado Não, por mas esse episódio. tranquilo. São coisas da vida, né? A gente superou e continuou a vida. Que bom, que bom. Ô Lindenberg, e a Vivian, que vai te acompanhando em cada um desses países, ela trabalha com o quê? Vivian foi a combinação perfeita na minha vida, né? Assim, a gente se conheceu e Vivian já tinha morado na Espanha e eu já tinha aquele sonho de sair do país. Vivian também já pensava em sair. O nosso sonho, quando a gente começou a namorar, era viajar ilegal para os Estados Unidos e ganhar a vida lavando prato em Nova York. Ai, meu Deus. Mas aí a vida fez outros planos, né? Nicole, Vivian engravidou. A gente tinha 21 anos quando Nicole nasceu, e nós acabamos tomando outros rumos. Vivian terminou turismo, Vivian é formada em turismo, e nós, no Brasil, a gente tinha locadora de DVDs. Depois, quando a gente voltou, a gente ficou com locadoras até ir para o Havaí, que combinou com a época que a pirataria tomou conta, as locadoras começaram a fechar mesmo. Quando nós voltamos para o Brasil, em 2012, a gente abriu um pet shop, um atendimento a domicílio, que foi uma maravilha. Assim, abriu portas e conhecemos muitas pessoas. E foi muito difícil fechar o negócio e vir aqui para Nova Zelândia, porque assim, era uma escolha. Eu sempre brinco que a escolha de vir para Nova Zelândia era pela qualidade de vida, não por dinheiro, porque o pet shop ia muito bem. E Vivian ajudava também. A gente, em pouco tempo, a gente aprendeu a dar banho, a tosar, e assim, se completava e fazia um bom trabalho. E aqui na Nova Zelândia ela está trabalhando no hotel, que na parte dela de turismo, e ela gosta muito. E há 3 anos atrás ela começou a me auxiliar na apicultura, e é quase uma apicultora já. Olha, Ferroadas suficientes para ser uma apicultora. olha, mas vocês falando em pet shop, recentemente eu entrevistei uma pessoa que é proprietária de um pet shop e ela falou que falta mão de obra aqui. Eu já ouvi falar e eu acredito eu acho que faz uns 3 anos, antes de Vivian começar a trabalhar no hotel,
Eu acho que ela até aplicou para uns, mas tinha que ser full time e não dava por conta de Charlize. Então, os horários do hotel, do trabalho no hotel foram melhores, foram mais compatíveis. Mas eu já ouvi falar. E o interessante daqui é que as pessoas não têm aquela coisa do Brasil, assim, de levar toda semana. As pessoas levam de vez em quando, ou levam quando é a tosa, mas, assim, pagam muito bem por uma tosa ou por um banho. A diferença é essa. Hum, Mas também lhe dá a possibilidade de atender mais clientes. Porque o que hum. aconteceu no Brasil, a gente ficou com uma agenda lotada por 4 anos. Assim, eu acho que em um mês a gente ficou conhecido, e aquela questão de um amigo falou a outro amigo, o pessoal da família foi falando, o pessoal da família apoiou totalmente e foi falando a amigos, indicando para outros amigos, e a gente passou 4 anos com uma agenda super lotada, e era difícil de colocar outras pessoas para atender, porque as pessoas só queriam o nosso atendimento. Era difícil de colocar, de inserir um funcionário, porque as pessoas não confiavam, só queriam o nosso atendimento. Então, como a maioria das pessoas, que é bem normal do Brasil, queriam o banho ou a tosa toda semana, tinha clientes que queriam até 2 vezes por semana, ficava difícil de atender muita gente. A gente atendia, a agenda era lotada, mas era uma clientela Fiel. fiel. Ô, Lindenberg, você estava falando das suas filhas, eu acho que eu só conheci uma delas, né? Hum, É, n- Tu conheceu a mais nova, só conheceu Charlize. só. Elas se adaptaram bem à Nova Zelândia? Ah, tranquilamente, assim. Nicole não queria voltar do Havaí. Na verdade, a gente teve que, como foi uma decisão nossa, mais de Vivian, na verdade, a gente teve que, tipo, mentir para a Nicole, inventar que a gente estava indo de férias, e ela tinha 8 para 9 anos. E lá no Brasil, a gente disse a ela que o visto de volta para os Estados Unidos não tinha sido aceito. Aí ela ficou triste, mas aí já estava na escola, já estava com outras amizades, foi ficando, mas nunca foi aquela coisa tranquila. A gente nunca conseguia ver ela totalmente inserida na escola. E sempre que se falava em alguma coisa, sempre que se falava em sair do país, ela sempre era a primeira. Ah, eu quero, eu quero. A gente tentou o Canadá antes e assim a ansiedade dela era tão grande que a gente nem quis falar da Nova Zelândia. A gente só falou ela da Nova Zelândia quando o visto já tinha sido aprovado. Ela não sabia, a gente programou tudo e ela sem saber. Então, para ela vir para cá, para todo mundo, na verdade, foi a segunda chance. Mas para ela foi assim, foi perfeito. Não teve problema na escola, não sofreu discriminação, não fez amizade já na primeira semana, não, foi perfeito, foi tudo perfeito. E para Charlize veio para que ainda não falava português, só falava umas poucas palavras. Em um mês, Charlize já chegava em casa falando palavras em inglês. É tanto que hoje em dia ela só fala inglês, ela não fala português, mas ela entende o português. E aí, como é que faz para falar com os avós? É complicado. Quando a gente foi para o Brasil em 2018, nunca podia deixar ela sozinha com os avós ou com ninguém da família lá, porque se você falar com ela em português, ela vai entender e vai responder em inglês. Então, quando os pais de Vivian vieram para cá, há 2 anos, teve um dia que Vivian saiu e deixou ela só com o pai, e ela estava pedindo água. Quando Vivian voltou, ela estava chorando, porque ele não entendia o que ela estava pedindo. Tadinho. Tadinho do avô. Mas também ela usa isso, essa questão de não entender para tipo, se for uma coisa séria, se a gente estiver falando sério com ela faz de conta que não está entendendo se a gente estiver falando em português. Então, se for uma bronca, tem que ser em inglês. Quando nós saímos do Brasil, a gente já tinha, a escola já questionava o comportamento dela já ninguém queria falar na palavra autista, porque no Brasil as pessoas tinham medo de tipo magoar os pais. Nós é quem falava, dizia, a gente falava, você quer que a gente faça um exame, quer que a gente faça os testes para ver se ela é autista ou não, ou se é só um atraso, porque Charlize foi prematura, 3 meses, e as pessoas tinham medo, tinha aquele certo medo. Então, ela quase não falava lá,
E quando ela chegou aqui, que ela começou a falar, tipo assim, o inglês para ela foi uma libertação. Ela se transformou em outra criança. Ela começou a falar, ela começou a interagir em inglês, coisa que ela não fazia em português. Nossa, por que será Então, assim, isso? tipo assim, para a gente foi tão gratificante ela se soltar muito no inglês que a gente continua falando em português dentro de casa para ela tá ali plantado, né, na cabeça dela. Se um dia ela quiser voltar para o Brasil, quando crescer, ele vai estar lá, ela vai ter só que se adaptar de novo e aprender a escrever. E vai ser complicado. Ai, meu Deus. Então, assim, para ela a adaptação foi melhor ainda. Então, aqui foi que a gente realmente descobriu que ela era autista, porque quando ela começou a ir para a escola, existia aquela dúvida em relação à prematuridade, se era só um atraso na mente dela, que foi o que nós fizemos testes no Brasil, porque a gente tinha medo de vir para cá com ela sendo autista e depois o visto ser negado. E a gente decidiu fazer o teste mesmo sem ninguém pedir lá no Brasil, quando a gente começou a saber que vinha para cá, a preparar tudo, e o teste, ninguém também quis falar que ela era autista, né? Assim, achava que ela era muito nova e por conta da prematuridade, e que a gente até entende hoje em dia, porque nem todo mundo aceita e nem todo mundo reage de uma forma legal com o médico, né? Às vezes as pessoas querem culpar o médico, que não tem nada a ver. Então, a gente veio para cá sabendo que ela tinha só um atraso, ela tinha um delay na memória dela de 2 anos. É tipo, quando a gente fez o teste, ela tinha 3 anos e meio, a médica disse, ela tem as características de uma criança de 1 ano e meio. Então, talvez ela vá ter esses 2 anos, um dia ela vai acompanhar, ou talvez ela vai crescer dessa forma, sempre atrasada 2 anos. E aí na escola ela vai normal, então? Ela vai normal. Ela fica menos tempo, ela não fica todas as horas. Ela está muito bem na escola agora para o que ela era antes. A gente teve muita sorte, porque a escola, antes dos 5 anos, ela foi para o Montessori, e o sistema Montessori foi muito bom para ela, porque eles não forçavam a nada, eles deixavam ela fazer o que ela queria, mas o que devia, contando que ela voltasse para terminar aquela outra tarefa em outro horário, né? Então, ela acabava fazendo tudo que eles queriam por dia, mas não era forçada a fazer junto com a turma. Então, foi muito bom. Quando ela completou 5 anos, ela não conseguiu se adaptar no outro Montessori das crianças maiores, porque ela não consegue escrever bem. Então, ela conseguia escrever no iPad e o Montessori não aceita nada de Eletrônico. tecnologia, né? Então, foi quando uma professora lá disse, por que vocês não colocam ela na escola pública? Porque quando eles verem essa dificuldade, ela vai ter um computador, vai ter um iPad. E ela deu o nome de 2 escolas e a gente foi na primeira. E, assim, na primeira escola a gente se encantou. Por algum motivo a energia bateu com a nossa e ela está lá até hoje. A teacher aide dela a gente chama de Anjo. Que bom que teve essa Então, assim, foi identificação. uma adaptação bem complicada, porque como no começo eles também não entendiam, eles tipo tentaram forçar ela a ficar na sala, mas aí foi todo mundo vendo que não adiantava forçar, porque ela até ficava se forçasse, mas não adiantava de nada. Ela ficava, mas não progredia daquilo ali. Ela ficava na sala. Então foi quando eles vieram e conversaram, vamos fazer o teste para ver se ela é autista mesmo, porque aí a gente pode pedir auxílio ao governo e pode ter a teacher aide passando mais tempo com ela. E a gente fez 2017, não, 2019. A gente confirmou que ela era autista e hoje ela está bem, bem melhor do que ela era. Ela já, já interage mais, já entende mais. E assim, a gente também é que aprende muito com essas crianças, os pais. A gente vê que tem muita coisa que dá para a gente evitar porque não vai adiantar de nada. Então, tem coisa que a gente tem que fazer um balanço muito bom para não mimar demais, mas também não perder tempo dando bronca numa coisa que ela não vai entender. Então, uma criança autista, muita gente julga e diz, se fosse filho meu, eu dava uma tapa na bunda. Pronto, que no instante melhorava.
Uma criança autista que você bater é uma perca de tempo. Você vai só se arrepender depois, vai chorar com ela e não vai adiantar de nada, porque ela não vai entender aquilo. Ela vai entender aquilo como uma violência. Ela não vai entender aquilo como uma educação. Então, é um aprendizado muito grande. Para a gente já está num nível muito bom, mas a gente sabe que é uma vida de aprendizado, né? Que é uma evolução. Hum. Uma coisa que, sempre nos preocupa sendo imigrantes é essa questão eugenista deste país, que eles recusam residência para todo mundo que é um pouquinho diferente ou tem algum probleminha, né. É uma decepção quando você fala. Eu lembro que o caso da Micaela, não sei se você viu, né? Que eu Sim, tentei ajudar ao máximo, divulgar e mandei para um monte de gente para conseguir assinaturas, porque eu me senti no lugar. A gente estava prestes, a gente tinha aplicado para residência e eu só pensava em passar por aquela mesma dificuldade que os pais estavam passando, porque é assim, eu mandei para pessoas no Brasil que não acreditavam que a Nova Zelândia fazia isso. E agora, graças a Deus, Micaela conseguiu, né? Charlize conseguiu também, que nós conseguimos a residência. parabéns. Obrigado. Eu não sei se você viu o caso eu não sei o nome da menina, eu esqueci agora, na Ilha Sul, Hum. que ela tem uma doença bem rara. Não é é claro que é diferente de um autismo, mas o governo gasta muito com ela. Acho E que é eles uma novinha, né, pequenininha de uns 2 que vão anos. mandar. Ela nasceu aqui e eles vão deportar com os pais para a Irlanda, né? Acho que até agora, acho que já era até agora, na metade de março, o bicho deles se vencia, eles ainda estavam tentando. E, assim, eu vi a primeira-ministra falando que, assim, quando você olha um caso específico, é fácil de avaliar, mas quando você vê que existem centenas de pessoas na mesma situação, o país não aguentaria ajudar todas aquelas pessoas. Mas aí eu fico pensando, será que não? A gente paga tanto táxi aqui. E não sei, eu não tenho conhecimento suficiente para falar com isso. A minha opinião sobre isso, a minha opinião era que deveria ser opcional. Você quer ficar aqui, você vai ter uma residência tipo limitada, mas tipo você tem que ter um plano de saúde, se você quer ficar com. Então a gente ia decidir, né, se você tem dinheiro suficiente para aquilo, se dá. Mas, assim, deportar porque é autista, deportar porque tem alguma deficiência, não sei, é triste. É muito triste de ouvir. Pois é, né, ainda mais num país em que a gente vê a primeira-ministra falando insistentemente "be kind", né. É, não combina, não combina, assim. E, por incrível que pareça, existem muitas pessoas daqui, kiwis, maores, pessoas daqui mesmo que não sabem disso. Quando você fala dessa regra, o pessoal que a gente conhece, assim, mais idoso, o pessoal não acreditava que existia isso. E assim, é uma questão, é um medo, a sensação de receber a residência é muito boa por vários motivos, mas a gente perder aquele medo porque na verdade o que a gente pensava era o seguinte, se o visto fosse negado por conta de Charlize, então Vivian ia voltar para o Brasil com Charlize e eu ia ficar até Nicole poder ficar aqui independente, porque não seria justo com Nicole ter que voltar para o Brasil também por conta de Charlize. A gente já tinha feito isso com ela no Havaí. Então a gente ia ter que separar a família por um tempo. Quando Nicole ficasse independente aqui, então aí eu voltava para o Brasil. Mas assim, a gente pensava nisso como plano B, mas era aquela coisa de sempre que se pensava nisso era aquela questão emocionante, que esperando que não acontecesse, né? E graças a Deus não aconteceu. Mas Ai, eu espero que mude. Eu tenho esperança de que mude, porque não sei, não é muito não combina com a ideia de que o mundo tem da Nova Zelândia. uhum. E Lindenberg, a gente nem começou a falar muito do principal, né, que o mel. O mel. O que que tem de tão bom nesse mel de manuka que a gente compra no aeroporto, o potinho ali que vale R$ 800? Não compra no aeroporto, não. No aeroporto é muito caro. É melhor comprar no site da Convita. Sai mais barato. É, na verdade, você sabe melhor do que ninguém, né? Que o mel da manuka tem esses, como é que chama? O poder antibacteriano
antioxidante, não, antibacteriano e antioxidante, maior do que os outros, e foi o que transformou o mel nessa coisa toda que há alguns anos atrás virou até tipo, como é que se diz? Até uma máfia, porque as pessoas vendiam qualquer tipo de mel dizendo que era mel da Manuka, porque era produzido na Nova Zelândia e ganhavam muito dinheiro. Então, depois que começou o teste, né, é tanto que hoje em dia os números baixaram muito, caíram muito, e os valores também. Mas é isso aí, mas na verdade é interessante falar nisso porque nem todo mundo acredita nisso, até os próprios produtores às vezes não acreditam, mas também tem uma legião de pessoas que acreditam cegamente. Eu particularmente acredito muito, principalmente no uso tópico, assim, é cicatrizante até demais, né? É muito, muito bom. Mas é especial por isso. Na verdade, é especial e é caro, quando é bom falar também porque é caro. Eu achava, quando eu comecei a pesquisar sobre a Nova Zelândia, antes de vir para cá, eu via as empresas levando as colmeias de helicóptero, e eu achava que, assim, levava um apiário com 30 colmeias, alguma coisa, mas, na verdade, a gente move 3.000, 4.000 colmeias de helicóptero para áreas que só tem como você chegar de helicóptero. Então, o custo de pegar esse mel é muito grande. As abelhas precisam de 4 a 5 dias de sol, de tempo bom, para que a flor da manuka produza o néctar no nível ideal para elas irem, né? Então, geralmente, se você tem 2 dias de sol e de repente tem um dia de chuva, acabou tudo. Aqui você perdeu aqueles 2 dias, você volta para o zero, né? É game over. Você tem que voltar, tem que esperar mais aquele período novamente. Então, tudo isso deixa o mel caro. O clima desses dias, dessa semana, tá meio complicado, né? Aliás, essa chuva que deu recentemente foi. Foi. Mas, na verdade, esse outono, esse início de outono está sendo muito bom, porque há alguns anos, começou março, já começava a chover, né? A gente ainda teve duas semanas de tempo muito bom e, assim, deu para aproveitar muito. Na verdade, agora ninguém já está produzindo mais manuka, já encerrou, né? Metade de fevereiro, toda a produção já é encerrada, já é tudo recolhido, que é para não misturar o mel com outros, porque vai ter néctar do clover, de outras flores que vão estar disponíveis para as abelhas. Então, se você não tirar logo o mel da manuka, vai misturar, então vai cair o valor. Quanto mais puro, mais caro. Mas esse outono não foi tão frio, o que é muito bom, mas geralmente o começo chuvoso na primavera é o que complica a vida do apicultor, porque a gente tem que alimentar muito, tem flores disponíveis, mas chove muito, então lava o néctar, ou então as abelhas não podem voar se está chovendo, e se gasta muito no início com a alimentação artificial, né, com o sírup. Ah, pois é, mas a gente também, lá no laboratório, eu trabalho no laboratório, a gente analisa, né, para ver se a pessoa não adulterou Uhum. exatamente, né? Para ver se a abelha não foi alimentada com xarope. É. A gente tenta, a gente tem um projeto, a Convita tem um projeto chama o C4 Sugar, que é para tentar ter o mínimo possível de outros do açúcar no mel. E eu acho que já é o terceiro ano consecutivo que os níveis estão bem, bem baixos. Mas aí é onde dificulta, porque às vezes você move as colmeias de helicóptero para esses locais, as colmeias vão totalmente sem nada de mel, de açúcar, de alimentação. Então, se você não tiver aqueles 5 dias, aqueles 4 dias de um tempo bom para que elas peguem um néctar, para poder se alimentar e para poder colocar nas reservas da colmeia, então você tem que voltar e tem que alimentar. Então, isso acaba fazendo com que às vezes se deixe um pouco de outro mel, ou se alimente um pouco antes de mover, só para você, tipo, não arriscar perder as colmeias, porque já aconteceu de perder. E elas morrem de fome porque quando as colmeias são movidas para as plantações de manuka, elas estão no auge da produção, elas estão muito fortes, que é para poder encher 4 ou 5 caixas de mel. Então,
é muita abelha que precisa ser alimentada. Tanto elas precisam reservar o mel para a gente, como elas precisam se alimentar também. Uhum. Aliás, muita gente pergunta de canuca, né? Porque afinal de contas as plantinhas são parecidas, mas são 2 São tipos, bem né? parecidas. Eu vou tentar É, colocar na edição aqui a imagem para vocês verem a comparação das 2 florzinhas. Elas são parecidas, mas não são exatamente a mesma coisa, né? E o valor do não, mel de canuca não é igual, né? não, é não. Se fosse, era, era muito bom. Que era o que geralmente acontecia no norte, porque o norte tem muito canuca, e a canuca tem uma florada mais demorada do que a manuca, então, assim, se tinha muito mel, mas na verdade era canuca, não era manuca. Mas muita gente ganhou muito dinheiro naquela época. Uhum. Não se fiscalizava. Uma coisa que os brasileiros muitas vezes não sabem é que a gente não pode trazer mel do Brasil na mala, né, na hora que está vindo para cá. Nem daqui para lá, né? Eu não, Uhum. e na verdade eu não sabia. No primeiro ano eu levei e entrou, normal. Eu coloquei, eu lembro que eu vi que era proibido quando eu estava preenchendo os papéis. Aí eu disse, eu vou colocar, estava junto de uma caixa só de chocolate, de coisa, eu coloquei que não estava levando mel, eu coloquei só chocolate e passou tranquilo, não teve problema nenhum. Mas quando a gente foi em 2018, eu tentei, mas não entrou. Ficou. Mas aí eu sabia, né? Mas aí eu tive que eu tive que dar aquele jeitinho de brasileiro, dizer, desculpa, eu não sabia, não foi cobrado nada, só recolheram. E eu tinha levado só uns potinhos pequenos, era só para dar de presente ao pessoal, só para. Mas não pode porque o mel pode contaminar. Exato, então tanto a gente não pode trazer o mel do Brasil para cá e nem de daqui para lá, porque pode ser que tenha que carrega uma doença e mate as abelhas, né, dos É, respectivos países. é. E eles têm muito cuidado aqui para justamente não acontecer isso, porque, por exemplo, no Havaí não tinha varroa, que é o ácaro que é um problema grande aqui na Nova Zelândia, tem nas abelhas, e o Havaí não tinha até 2010, se eu não me engano, 2009, e chegou um enxame de abelhas que até existe uma brincadeira dizendo que foi mandado da Nova Zelândia, num container, num navio, e eles tentaram exterminar, tentaram queimar, mas algumas abelhas escaparam. E não é comprovado, mas depois desse dia, depois dessa data, eu acho que em alguns meses, acho que não lembro quantos meses, mas aí foi quando foi identificado o primeiro caso de varroa no Havaí, que não tinha nada. Então, só se entende que foi desse enxame que estava no container. Por que É. será que a gente não consegue vender o mel do Brasil de forma tão valiosa assim? Ok, a gente não tem manuka lá, né, mas Uhum. será que a gente não conseguiria vender o mel do Brasil um pouquinho melhor? Eu acho que é uma questão de. Eu acredito que seja uma questão de cultura. Eu não. O que é que te vem à cabeça quando você fala em mel a primeira vez? Se você estivesse lá no Brasil, o que é que te vinha à cabeça quando alguém falava em mel? Você já pensa Ou doença, da gripe, mel ah, não. é. Eu vou fazer um chá e colocar uma colherzinha de mel para melhorar para a imunidade. Eu acho que é uma questão de cultura. Eu acho que nem todo mundo usa o mel numa torrada, como as pessoas usam aqui, ou como usam em outros países. Eu acho que já mudou muito, já melhorou muito, mas eu acho que a questão é essa. Mas o mel do Brasil é muito valioso. Uma coisa que eu acho engraçado é que, por exemplo, no Brasil se vende muito própolis, né, o extrato, Uhum. que é gostoso, o sprayzinho que eu adoro. Aqui É, não tem tanto, e se tem, não é tão gostoso. até tem, mas aí já eu viro com a história da cultura para cá. As pessoas focaram tanto aqui no mel que as pessoas esquecem as outras coisas. Quando a gente fala em própolis, aqui tem muita gente que não sabe nem o que é, e não sabe nem que existe o spray, não sabe do poder do própolis, e geralmente, quando você fala com médicos ou enfermeiros, assim, são umas pessoas que têm um conhecimento maior sobre o própolis, mas a população em si só foca no mel, nem todo mundo sabe do própolis. Uhum. Maravilha. Aliás,
Você poderia explicar o que é o própolis de uma forma simples? O própolis, as abelhas, qual a palavra que usa para as abelhas pegam? A palavra em português sumiu agora, só as abelhas extraem o própolis de seivas das árvores, de algumas plantas, de algumas folhas, e elas usam para limpar a colmeia. Então, o poder antibacteriano do própolis é tão grande que costuma-se dizer que uma colmeia que está toda revestida de própolis é mais limpa do que um quarto de hospital. Então, se você... Geralmente a gente coloca para que elas tentam qualquer... A colmeia geralmente só vai ter uma entrada. Se tiver duas, se tiver um buraco na caixa ou alguma coisa que dá para uma abelha sair, você vai notar que elas vão... Se elas não usarem aquela, não transformarem aquela na entrada principal, elas vão fechar, vão revestir totalmente. Então, algumas pessoas, quando não sabem, pensam que é cera, que elas fecham com cera, mas na verdade elas fecham com própolis. E geralmente para pegar esse própolis a gente coloca um plástico em cima, entre a tampa, porque esse plástico tem buracos, tem umas entradas, uns espaços que elas vão preencher totalmente com o própolis. Tudo que você deixar, tudo que elas identificarem como uma ameaça, que elas não conseguirem jogar para fora da colmeia, elas vão revestir de própolis, porque elas vão estar ali cancelando qualquer infecção que aquilo ali vai trazer para com qualquer doença que aquele material ali não identificado. É bem interessante, assim, se você... Eu lembro de uma vez que a gente esqueceu um pedaço de plástico dentro da colmeia, e quando voltou ele era branco, ele estava todo amarelo, todo revestido e pregado mesmo no fundo da colmeia. Impressionante o trabalho que elas fazem, né? É. Então as pessoas fazem o spray, geralmente tem... Eu já vi o pessoal fazendo tipo com álcool, fazendo tipo um líquidozinho para cicatrização, que é muito bom. Qualquer coceira, qualquer alergia que você usar o própolis, em pouco tempo vai estar bom. Se você tiver uma afta e colocar uma gotinha do própolis, pode ter certeza que no outro dia você vai doer na hora, você vai sentir dormente, com poucos dias ela desaparece. Mais rápido do que qualquer outro medicamento. Existe a pasta de dente, né, o creme dental, do própolis também. O sabor não é bom, mas é muito bom para os dentes. A pasta eu nunca usei. Então eu não sei, não posso dizer se é bom ou ruim, mas eu acredito que seja muito bom para a Mas o saúde. spray é impressionante quando você geralmente no inverno, naqueles dias que você acorda com a garganta um pouco inflamada, você coloca só um pouquinho, dois sprays e de repente já abre a sua garganta. É batata, né? Aliás, uma coisa que eu achei interessante também nessa minha pesquisa é que a ilha norte é que produz mais mel, né? Bem mais do que a sul. É, Por que será? por- Pelo clima? pelo clima. Você vê, eu encerrei a produção de abelhas rainhas aqui essa semana, mas eu tenho pessoal que eu conheço, amigos de Instagram, que já encerraram há um mês atrás, Hum. porque o clima já começa a esfriar muito, já tem muito vento, já... Então, E eles também começam mais tarde, Hum. porque vai começar, tipo, a primavera vai começar mais tarde também. Uma comparação também que eu achei interessante, né? Ó, o quilo do mel mais caro do Brasil, que é o orgânico, o Uhum. melhor apelo, né? Ele é de US$ 2, sendo que o quilo do mel de Manuka, aqui da Nova Zelândia, é US$ 38. Isso de Já 2019, né? chegou, Então, já chegou a US$ 55, eu acho que o quilo? no final de 2020 ou 2020 ou 2019 chegou a US$ 55 Uau, o quilo da manuka. uau, É. valendo ouro. Final de 2020 foi por conta da pandemia. A pandemia
trouxe esse lado positivo, né? Não que tenha sido bom, mas foi positivo para a venda de mel, porque aí aumentou o valor. Mas chegou a $55. Imagina só. Mas aí quando você leva em consideração que só uma abelha sozinha só produz uma colher de chá, de mel, em toda a vida dela, é muito trabalho. Se você pensar em 1 quilo de mel, foi muita abelha para produzir aquilo ali. Pois é. E dizem também que se as abelhas acabarem, as plantas morrem, né? A gente fica Não sem vai ter planta. polinização, eu acho que 80, não vou falar em números para não correr o risco de estar errado, mas a quantidade de produtos que nós consumimos que precisam da polinização é imensa. Então, se elas desaparecerem, a gente vai ter dias contados. O mel de manuka é que nem o protetor solar, então? Quanto maior o grau, é melhor. É, é melhor. É, só de uma forma bem geral, assim, porque eu não quero ficar sendo a tia chata, né, didática, não estou dando aula, mas para a gente medir um mel e classificar como manuka, são 4 substâncias lá no laboratório que a gente Uhum. mede. Não, gente, eu estava me esquecendo de mais uma substância, que é o DNA de pólen de manuka. Então, quando você quer classificar um mel, se ele é monofloral, multifloral e de manuka, você tem que considerar 5 substâncias. Aí, depois de você classificá-lo, se ele é um tipo de mel de manuka, você vai saber se ele é um bom mel, se ele tem bastante propriedade antibacteriana, antioxidante, através do nível de MGO, que é o metilglioxal. Daí, lógico, né? A gente tem um monte de outras substâncias dentro do mel que são importantes e fundamentais, mas são 3 substâncias, o DHA, o MGO e o HMF, que você consegue ter uma projeção para saber o quanto de MGO que você vai ter no futuro. Porque é que nem um vinho, né? Ele envelhece e melhora com o tempo. Ou pode piorar também. Então, são vários indicadores que você pode saber se aquele mel tem potencial futuro ou não. Como a minha parte na empresa e na apicultura é mais em relação às rainhas, eu não sei. Tem muita coisa que eu não sei ainda do mel de manuka. E eu, geralmente, quando o pessoal do laboratório da Convita está falando, assim, eu sempre fico bem curioso, mas para mim é bem difícil de entender. Hum. Mas, tem uma esclarecida boa, essa que você deu. E é interessante também ver que, por exemplo, recentemente teve um super boom para teste de glyphosate, Uhum. porque, se não me engano, é pesticida, né? É, E teve não uma galera... Oi? é herbicida. Herbicida, isso. É, E parece que, não sei se uma galera do Japão andou recebendo mel contaminado e eles ficaram com medo. E aí eles falaram assim, agora então tudo que vem da Nova Zelândia tem que ser testado, porque senão a gente não vai aceitar mais. não vai aceitar. Eu acredito que a Alemanha também entrou nessa e outros países. Não sei a lista, mas eu lembro que outros países começaram a aderir a isso também. E a gente já não usava, já é totalmente proibido usar herbicida, e agora é bem mais, né? Porque o problema é que às vezes nós não usamos nos nossos apiários, mas os vizinhos usam. Então aquilo pode contaminar. Mas o engraçado é que você vê pessoas falando, às vezes apicultores dizendo, mas é besteira, é só você colocar é, espalhar o spray. Como é a palavra em português que eu não lembro de... eu estou querendo dizer sprayar. Fala, Espreia. À noite. Se você Pulverizar. fizer à noite, pulverizar, né? Se você fizer à noite, não vai ter problema nenhum com as abelhas. Não, não é tóxico. Se não é tóxico, porque você só vai fazer à noite? Então, não... a gente tem, na questão dos meus apiários que só produz abelha rainha, o nosso mel só é usado para alimentar as colmeias de novo, nada é extraído das nossas colmeias, não, a gente não tem esse risco de contaminar. Mas, como apicultor, você tem que ser contra ao que faz mal, né? E não é também uma questão de fazer mal, contaminar o mel para a venda. O glyphosate, ele vai matar as abelhas de uma forma bem devagar. Ele vai, tipo, dar uma diarreia, vai dar uma infecção intestinal e elas vão morrer aos poucos.
Por isso que, às vezes, tem apicultor que diz, eu não sei, aquela colmeia estava tão forte, e de repente eu voltei e estavam todas as abelhas mortas na frente da colmeia. Não sei o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu. Alguém foi lá e tacou o spray pulverizou as cercas ou ao redor do Da colmeia, né? shed, de qualquer outro prédio que tenha, e, de qualquer forma, elas... Porque eu acredito que precisa de um contato bem pouco para que elas comecem a ficar doentes. Uma coisa também que achei engraçado ou interessante, né? Os apicultores colocam uma balança embaixo da colmeia, é isso? É, Você pode contar por que se faz isso? para cortar custos. Porque lembra que eu falei das colmeias que a gente voa para longe, vão de helicóptero para esses locais bem remotos. Então, elas vão sem nenhuma alimentação, então elas vão com aquele peso zero. Então, é tipo aquele peso ali tem um peso, mas vamos considerar que aquele seja zero. Se essas colmeias chegam lá e com 2, 3 dias o peso começa a aumentar, então você sabe que está entrando, de certa forma, está entrando comida, está entrando néctar. Então, você não tem preocupação. Se aumentar muito, você sabe que já encheu tudo, então é hora de voltar e pegar o mel e colocar mais caixas. Se aumentar um pouco e com 2, 3 dias começar a cair, então entende-se que o tempo mudou, elas não estão pegando mais néctar e estão consumindo aquilo ali para sobreviver. Então, dá para você, se coloca 4 colmeias, 8 colmeias, eu acredito, por apiário, então dá para você ter uma noção, porque antigamente a gente tinha que pagar outra viagem de helicóptero para ir dar uma olhada. Então, fazia uma viagem bem rápida, tirava um final de semana e ia, e o helicóptero deixava a gente em cada apiário, e a gente olhava 2 ou 3 colmeias só para ter uma noção. Então, essas balanças foram desenvolvidas justamente para isso. Uhum. Uma pessoa me disse que coloca a balança também porque estava tendo muito roubo. Tinha gente esvaziando as colmeias ali, as que ficam mais ermo, assim, sabe? Ninguém vendo. Não sei se foi necessariamente para isso, mas dá para fazer isso, porque se acontecer alguma coisa, já aconteceu de ter o tempo ficou muito ruim e as colmeias viraram. E o pessoal, as balanças travaram e não mostravam nada e ficou até se achando que as colmeias poderiam ter sido roubadas. Mas para roubar, você ter tipo alugar um helicóptero para ir lá e roubar era bem difícil de ser. Então, quando foram lá olhar, porque tinha virado. Então, na verdade, tem um apiário que a gente tem que é bem valioso, porque a manuka, o mel que se pega lá é bem puro, e tem câmeras, porque acho que há uns 4 anos atrás foram lá, roubaram só os quadros, eles sabiam o dia que o pessoal da empresa ia lá para... Porque 24 horas antes de se pegar o mel, a gente vai lá tipo, coloca um divisor entre a colmeia e as caixas de mel, porque aí todas as abelhas elas vão descer do mel e vão para onde está a rainha, para onde está os quadros de cria, porque é onde elas querem manter a temperatura. Então, elas deixam o mel sozinho. Então, no outro dia, com 24 horas, a gente vai lá, não tem abelha nos quadros de mel, então a gente só faz pegar as caixas. Esse pessoal sabia que aquele dia tinha sido o dia de colocar essas divisórias. Eles foram lá na noite e roubaram só os quadros de mel e colocaram quadros vazios dentro das caixas. Então, quando os meninos voltaram, com 24 horas, só tava caixas vazias. É um povo especializado, né? Um Não é pessoal que qualquer. sabia. Se abriu investigação, se tentou descobrir, mas nunca se soube. Então, tem câmeras hoje, quando é o período que as colmeias estão lá, tem câmeras e a empresa construiu uma casa no local, um alojamento, então quando o pessoal vai para lá para fazer isso, todo mundo fica lá por uma semana, já para ter alguém, porque como é nessas áreas remotas, então você nunca sabe quem vai, né? Hum. Em que Quem vai região? pular. Em que região que vocês principalmente levam as colmeias, então, da Ilha Norte? A gente tem colmeias de
perto de Wellington até Taipa, no extremo norte. Então, tem colmeias. Então, a Convito tem 17 mil colmeias, 18 mil colmeias na ilha norte toda. Então, na verdade, tudo está se dirigindo mais para a parte sul da ilha, porque está sendo complicado com as mudanças climáticas e com essa questão de que se descobriu que a canuca não é manuca, então o norte desvalorizou muito. E o tempo no início da primavera também é complicado, porque a manuca do norte ela começa a florar antes, ela começa a florar no período que está chovendo. Então, tá lá as colmeias cheias de abelhas fortes, as flores lá disponíveis, mas elas não voam porque está chovendo. Então, quando o tempo melhora, a florada acaba. A gente Né? passeia bastante e vê as colmeias, né? É bonito. Os bastidores da apicultura é bem complicado. E eu fico pensando assim, você vai retirar de helicóptero, mas e as abelhas, como é que elas sabem que elas têm que ir junto? Essas retiradas, todos esses transportes são feitos ou no início do dia, antes delas começarem a voar, ou no final da tarde, quando elas se recolhem. Geralmente o que se faz é assim, vou explicar o que a gente faz aqui em Waikato. No final da tarde se fecha as colmeias e vem um caminhão especial que pode levar 400 colmeias de uma vez, e a gente fecha as colmeias, é carregado nesse caminhão, esse caminhão leva para um local onde um helicóptero já está esperando. Então, quando chega lá, o pessoal descarrega do caminhão e o helicóptero já voa. Se tiver alguma mudança climática e o helicóptero não vai poder voar naquele dia, então as colmeias vão estar lá descarregadas e tudo vai ser aberto, as abelhas vão voar por um dia, mas aí vai atrasar em um dia todo, porque você não vai poder. Não é tipo, o tempo melhorou 1 hora da tarde, vamos mover as colmeias. Não pode, porque 1 hora da tarde as abelhas que coletam mel, elas vão estar voando. Se você fechar uma colmeia 1 hora da tarde e levar ela para outro local, todas as abelhas que estão no campo, pegando mel e pólen, elas vão voltar e a casa vai ter ido embora. Então você não vai ter, você vai perder as principais abelhas daquele período, porque você quer pegar mel, né? Então, se der errado, essa ideia de levar daqui à noite e já ser levado para os apiários na hora que elas chegam lá, de manhãzinha, que é uma viagem que geralmente dá 7, 8 horas de caminhão, se der errado, elas vão ser abertas e vão ficar lá esperando até a noite, novamente. Aí todo mundo vai fechar elas à noite e no outro dia de manhã o helicóptero vai levar. Poxa, então tem horário. Por isso que dificilmente você vê, agora você vai prestar atenção a isso, dificilmente você vê pessoas com caminhões com colmeias durante o dia, assim, meio-dia, 1 hora, 2 horas da tarde, é bem difícil. Geralmente ou é no começo da manhã ou é no finalzinho da tarde. Não, eu nunca vi movendo colmeia. Eu só vejo a colmeia ali no campo. Que legal. E Lindenberg, com tudo isso acontecendo na sua vida, que você já conseguiu residência, que vocês estão bem adaptados, né? Estão felizes, pelo menos ao que parece. O que você tem de próximos projetos? O que vem aí para o futuro dessa família tão bonita? Tanta coisa, tantos sonhos. A, a casa própria. Eu brinco que Nicole começou a universidade agora, eu brinco que Nicole vai conseguir comprar a casa dela antes da gente. A gente vai completar 20 anos de casados agora em outubro, e eu sempre fico dizendo, meu Deus, a gente morou com os pais de Vivian, depois foi morar de aluguel, depois foi para o Havaí, depois veio para cá, se livrar do aluguel, né? É o futuro. Mas com a economia do jeito que está, é bem complicado, né? Eu comecei a trabalhar, como eu sou residente agora, então eu posso, eu não preciso trabalhar só para a Convita, né? Então, eu estou realizando um sonho de adolescência, de infância. Eu comecei a trabalhar no cinema local daqui,
Te Awamutu tem o cinema mais velho da Nova Zelândia, completou 90 anos. E para a gente que gosta de filme, quando a gente foi nesse cinema a primeira vez, assim, foi a prova viva de que a gente estava no lugar certo, assim, porque é um museu do cinema. O dono é um negócio de família, passou do pai para ele está, acho que há 50 e poucos anos na gerência. E a gente ficou cliente, ficou amigo, por coincidência ele é louco por abelhas, então a gente sempre ia conversando, e quando eu recebi a residência, por coincidência ele doou o cinema, ele não está mais em condições de trabalhar, já está bem, bem idoso, ele doou o cinema para a prefeitura da cidade, tá, a prefeitura a partir de 1º de abril está tomando conta do cinema, e eu falei com ele, eu digo, eles vão mudar alguma coisa, vão procurar pessoas novas para trabalhar. Ele disse, me dá teu currículo que eu entrego a eles, ou preencha aqui esse questionário. E eu preenchi e comecei a trabalhar faz 2 semanas. Eu só posso nos finais de semana, porque eu ainda vou levar a minha vida de apicultor, né, na semana. Mas nas férias, que estão vindo, eu geralmente tenho 2 meses de férias, junho e julho, aí eu posso ajudar mais. Ei, que vidão é esse, 2 meses? Porque não é um vidão, não, vou te contar, porque de outubro até dezembro e algumas semanas de janeiro eu trabalho 80 horas por semana, então eu junto aquelas horas ali e ao invés de receber por aquelas horas naquele mês, eu deixo para tirar em junho, aí é meu mês de trabalhar para Netflix, para Disney Plus, para assistir filme, que é a minha outra paixão. Puxa vida, mas aí você vai trabalhar lá voluntário ou você vai receber mesmo? Não, eu me ofereci como voluntário. Ah, legal. Eu queria que eu fosse tentar a entrevista até para a gerência. Ele ligou para mim no dia que estavam apresentando. Eu disse, Alan, meu inglês não é bom para a gerência e eu não posso me dedicar totalmente para... O inglês até dava para desenrolar, mas É o tempo, né? eu não posso deixar o meu trabalho da apicultura para me dedicar ao cinema, porque por mais triste que seja, a gente sabe que os cinemas têm os dias contados, né? É uma briga é uma guerra muito forte com os streamings, então você tem que usar a lógica, né? Se eu pudesse, se eu tivesse que escolher, eu deixaria a apicultura e me dedicaria ao cinema. Quem Mas diria? mas eu não posso. Então, eu vou tentar juntar as duas coisas. Eu já estive lá no cinema, é uma coisa muito legal, bonita, assim, ele tem o formato antigo mesmo, né, da É, bilheteria, tal, você entrando, é muito legal. Eu recomendo para é. quem estiver passando por Teoamuto, vai lá ver o cinema, porque é uma gracinha mesmo. E a ideia é manter daquele jeito. Eu não sei se você veio para assistir algum filme ou se só veio olhar. As salas são modernas. A mesma qualidade de som tem o 3D. A mesma qualidade de som é o que você vê nesses cinemas modernos de Auckland, de Hamilton. Isso aí ele evoluiu. Na verdade, esse cinema era uma grande sala de 300 cadeiras, igual aqueles cinemas de antigamente, da Era de Ouro de Hollywood. E ele transformou o cinema em 5 salas. Então, as salas vão diminuindo de tamanho, a tela continua grande, mas as salas vão diminuindo. Porque quando é um filme que já está há 1 mês e meio em cartaz e só tem 2 pessoas para assistir, elas vão para uma sala que tem 18 cadeiras. Então, você se sente melhor do que você está assistindo o filme sozinho numa sala que tem 130, né? Então, assim, ele foi modernizando, mas foi mantendo aquela coisa, e é o que a nova administração quer fazer também, é dar um up no cinema sem mexer na estrutura. Que legal! Cinema é minha paixão, juntamente com a apicultura, e meu hobby é plantar vegetais. Eu adoro plantar e colher. Eu acho que é uma sensação maravilhosa. Toda vez que eu estou colhendo, que eu vejo, Charlize me acompanha muito nisso, aquela sensação de você colher uma coisa que foi uma semente é uma coisa maravilhosa. Eu fico querendo passar aquilo ali para todo mundo, mas é impossível, né? A gente posta a foto no Instagram, compartilha com as pessoas.
E falando em Instagram, diz o seu Instagram para o pessoal seguir, porque tem umas fotos lindas, né, de apicultura e tudo mais. Meu Instagram é Linden Gomes. Linden é um nome que me deram no Havaí. É, a vice-presidente da empresa que eu trabalhava, no primeiro dia a gente se encontrou, ela disse, teu nome é muito complicado, como é que te chamam lá no Brasil? Aí eu disse, Lin. Aí ela disse, Lin é muito pequeno e Lindenberg é muito grande, eu vou lhe chamar de Linden. Eu disse, então tá bom, pode chamar. Aí todo mundo ficou chamando de Linden. Quando eu cheguei aqui na Nova Zelândia, como eu tinha trabalhado com esse polonês lá, ele já me conhecia por Linden e ficou Linden. E Então, Linden Gomes. Linden Gomes. Legal. E, Linden, chegou aquele momento de você pedir a música brasileira e dedicar para alguém. É engraçado que eu já sabia desde o começo qual era a música. Coisas que eu sei, de Dani Carlos. É a música favorita de Vivian. Ela disse que é a música que é para tocar no velório dela. Ai, meu Deus do céu, já sabe a música do velório. Porque aqui a questão do velório é uma coisa tão diferente do que a gente vê lá no Brasil, né? Tipo uma celebração aqui, as pessoas escolhem a música e a gente estava assistindo o velório um dia online do filho de um amigo da gente que morreu e a gente ficou dizendo qual é a música que a gente vai querer que toque no velório da gente. Aí Vivian falou, então, coisas que eu sei, Dani Carlos. E você vai dedicar para ela, então. Dedicado para ela. E ela não vai mesmo aparecer para dar um oi pra gente? Não. Ela tá dando tchau. Pode E dar mandando. tchau para a câmera. E Lindenberg, muitíssimo obrigada. Então, eu sei que a correria é grande aí, né? Apesar de que está entrando no outono e as coisas estão começando a ficar um pouquinho mais tranquilas, mas mesmo assim ainda tem a correria de final de extração de mel. Tem, tá. Mas, tá, geralmente esse período tá bem melhor, já tá bem mais tranquilo. Ainda bem. Uhum. Eu sei também, porque no meu trabalho também o pico vai passando um pouquinho, mas é que ainda tem o pico do dairy industry, né? Uhum. Que Na é verdade, o grande. final para a apicultura, eu acho que para quase todo mundo, o final de uma estação já é o começo da próxima, né? Se você não terminar bem essa, a próxima não vai ser, não vai começar trabalhosa. Então, a gente tem que ter bem muito cuidado nesse período. Uhum. Pois é. Então, olha, meu querido, parabéns mais uma vez pela residência que vocês conseguiram, que essa família Obrigado. A continue. de vocês está chegando. Vai chegar, na hora certa chega. Pois é, casos e casos. Mas olha, espero que a família continue unida, com saúde, né? E que tudo corra bem, que a sua filha consiga a casa e você também consiga a sua casa. Eu que agradeço pela oportunidade, é muito bom poder compartilhar. Às vezes você compartilha sua vida, sua trajetória, você termina tocando alguém que talvez está passando por algum momento e diz, se essa pessoa conseguiu, eu consigo também. É, e tá, é, a residência chega na hora que ela tem que chegar, mas é o que a gente tem para te dizer. Foram muitas noites sem dormir, foram muitas lágrimas desde o começo, o medo era muito grande de ser negado, mas ela chega na hora que é para chegar. Se preocupa não. Amém. Bom, e vocês, meus queridos ouvintes, espectadores, espero que vocês tenham gostado. Espero também que, se vocês estiverem passando por alguma encrenca, alguma situação, isso se resolva o quanto antes, né? E como dizem, se não ficou bem é porque ainda não chegou ao fim. Mas se você quiser compartilhar sua experiência de vida, seu projeto, entre em contato com a gente também, Quero Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e à gringa, aonde quer que ele esteja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Quero Brasil, assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Quero Brasil, Bossa Antiga. E a todos vocês, meus queridos ouvintes, um grande abraço, que a carra e caqueteano! Hehe.